Primeira carta de João, lá no final, no Novo Testamento, não é? Primeira carta do apóstolo amado, apóstolo João. No capítulo 1, versículos 5 a 7. Glória a Deus. Vamos lá? Amém. Acharam? Vocês estão trazendo Bíblia, irmãos? Hein? Glória a Deus. Não é para ficar na prateleira, empoeirar, não adianta, não resolve. Ela tem que estar com a gente e, principalmente, dentro da gente. Diz a palavra de Deus, e esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Amém? Amém? Graças a Deus. Pode sentar. Santo Espírito, eis a tua palavra. Glorifica Jesus. Amém, Senhor. Veja bem que texto extraordinário, irmãos. Deus é luz. Deus é luz. Nele não há trevas. Quem é de Deus ama a luz de Deus. Quem não é de Deus não ama a luz de Deus, mas prefere ficar nas trevas, pensando que as trevas estão ocultando de Deus, escondendo de Deus. Veja bem, a palavra de Deus mostra que quando Adão pecou e Eva, eles se esconderam de Deus. As pessoas que não querem saber de Deus, consequentemente não querem saber da igreja de Deus. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. É a manifestação visível de Cristo na terra. Temos que glorificar a Cristo através das nossas obras, através do que somos, através do que fazemos, e nisto o apóstolo João, com toda a simplicidade, o Espírito Santo usou ele de forma tremenda. Veja bem, esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Quando nós olhamos no Evangelho, segundo o próprio João, que escreveu a primeira carta, ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz e a luz, não é? Glória a Deus, a luz de Deus ilumina as trevas, porém as trevas não quiseram a luz. Veja bem. Ele está falando de Jesus, no princípio. Este princípio é um princípio anterior ao princípio das coisas criadas. No princípio criou Deus. Este princípio de João capítulo 1, versículo 1, é anterior a Gênesis capítulo 1. É anterior. No princípio atemporal, sem tempo, lá na eternidade, era o verbo, a Bíblia diz. O verbo do grego é logos. Logos é palavra.
Então, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e é Jesus. Jesus, como homem, é a manifestação visível do Deus invisível. Como Paulo diz em Colossenses capítulo 1, Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Então, expressa imagem é Deus se revelando, é Deus se mostrando, e Ele é Deus conosco, ou seja, o Deus que convive conosco, Emanuel, Isaías 7,14. Foi Ele que criou todas as coisas, verbo, palavra, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja o universo, e houve o universo. E disse Deus, haja árvores frutíferas, e houve. Rios, mares, peixes, animais aquáticos. Ele disse, e passou a existir. Deus é o Criador, diferente de meramente criador. Quando falamos Criador, significa que do nada faz tudo. Quando dizemos Criador, é o de que alguma coisa já feita faz outra. Deus é Criador e Criador. Deus criou, por exemplo, a terra, e da terra Ele pegou a terra e fez um homem, e assoprou no homem, e fez dele a alma vivente. Então Deus aqui foi criador do homem. Ele pegou uma matéria existente, terra, humus, e fez o homem. Ele pegou a costela do homem e fez a mulher, olha só. Então Deus é criador e Deus é criador ao mesmo tempo. Então Ele criou o homem, e este homem deveria obedecê-lo e não obedeceu, e amou as trevas. As trevas é simbolizada pelo pai das trevas. O pai das trevas é o adversário de Deus. Palavra traduzida por Satanás, diabo, que é o inimigo de Deus e nosso inimigo. É aquele que quis ser Deus, embora sendo uma criatura de Deus. Desobedeceu. Nele houve o primeiro pecado, e ele tornou-se o pai do pecado. E ele quer que todos obedeçam a ele. É por isso que tem pessoas aqui nesta noite que estão angustiadas, estão sofredoras, sua alma está pesada, parece que as coisas não estão bem, que nada do que você faz dá certo, que você está em angústia, porque ele vem matar, vem roubar, vem destruir, e ele vem roubar a tua alegria, vem roubar a tua paz, vem roubar a tua saúde, vem roubar a tua família, e vem roubar a tua vida. Mas existe uma mensagem tremenda. O Logos tomou a forma humana. E quando ele tomou a forma humana, ele se fez semelhante a nós. E ele se tornou idôneo, legítimo e hábil a assumir a culpabilidade dos homens, mulheres. Veja bem, a culpa nossa, ele levou sobre si mesmo. Isaías 53. Ele atraiu para ele. Toda a nossa doença, nossa enfermidade, ele atraiu sobre ele. E nós o reputamos por ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi moído por nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 4 e seguintes. Jesus, o Verbo, o que se fez carne, o que habitou entre nós, o que veio desafiar o diabo,
no território do diabo e venceu a ele em todos os quesitos espirituais, humanos, tentações, provações e tudo mais. Jesus foi vencedor, glória a Deus. Então, um representante da raça humana, semelhante à raça humana, na forma de homem, venceu nosso arqui-inimigo, que ao homem, nós, homens e mulheres, é impossível vencer. Mas Jesus venceu. Aleluia. Venceu. Tanto que ele não está preocupado com a questão dos pecados, porque ele é perdoador de pecados. Quando nós pedimos perdão, ele perdoa. Quando ele perdoa, perdoado está. Vai para o mar do esquecimento, porque ele pagou o preço dos nossos pecados. Mas para isso, nós precisamos usar nossa liberdade decisória, nosso livre-arbítrio, e dizer: eu quero ir para a luz, que é Jesus, e não vou me envergonhar de dizer para Jesus: eu sou um pecador, eu errei, eu erro e estou errando, eu não sou perfeito. Então, aqueles que amam a luz não têm vergonha de se apresentar para a luz, não tem barreira de entrar diante da luz, que é Cristo Jesus, porque confia na sua misericórdia, no seu perdão, na sua compaixão, no seu amor, na sua misericórdia. São os exemplos que nós temos visto na Bíblia. Uma mulher havia sido pega em adultério e os religiosos iam apedrejá-la. Maria Madalena. E Jesus estava na praia. Nesse momento, pararam em Jesus a mulher e a multidão que estava apreciando aquilo, e os fariseus que queriam matá-la. E Jesus escrevia com o dedo na areia. E eles perguntaram, os religiosos: mestre, Moisés manda matar. Moisés foi um homem de Deus, incumbido de trazer a lei de Deus ao povo de Israel. Manda apedrejar. O que tu falas? E Jesus foi escrevendo com o dedo na areia. Eu creio que Jesus disse os pecados dos fariseus, escrevendo com o dedo na areia. E eles que estavam ali pertinho de Jesus viram. Então Jesus olhou para eles e disse: quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Jesus não disse que Moisés estava errado, mas Jesus inverteu e disse: quem estiver sem pecado tem justiça para julgar, então atira a primeira pedra. Ficou olhando um para o outro, aqueles homens religiosos, e jogaram suas pedras no chão. Por que fizeram isto? Porque eles viram que eles eram pecadores. Porém, eles foram embora. Eles não permaneceram ali. Quando eu vejo que eu sou pecador, eu não devo me afastar de Jesus. Aí que eu preciso me aproximar mais de Jesus. Compreendeu? Assim deve ser conosco.
que somos servos de Deus. Pecou, se aproxima mais de Jesus. E Jesus é a luz. Confessa o pecado a Ele. E mais aqueles fariseus foram embora. Assim também existe milhares e milhares de milhares de pessoas na terra que dizem: eu sou um pecador, mas não quer saber de Jesus. Não vem para Jesus. Vão embora. Não permanecem na presença de Jesus, certo? Preferem outras coisas, preferem outros lugares, prefere tudo que não o lugar onde Jesus se encontra, onde a palavra é pregada, onde o evangelho é anunciado. Mas e a mulher adúltera? Foi embora? Não, ela não foi embora. Ela ali permaneceu. E Jesus olhou para ela e falou: eu também não vou te julgar. E quando você vê esse texto, então significa que Jesus tinha pecado? Não. A Bíblia diz que Cristo jamais pecou, jamais errou. É que Jesus veio para salvar o que estava perdido. Quando os fariseus disseram de Jesus: olha, Jesus, o senhor está sentando com um publicano, com um cobrador de impostos, com pessoas desonradas. Jesus diz: o médico veio para o doente, eu vim para os pecadores. Aleluia. Mas os pecadores não devem fugir de Jesus, que é a luz, mas devem se achegar a Jesus com sinceridade e dizer: eu pequei, me perdoa, Senhor. Pedro fez isto. O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E ele se humilhou. E ele chorou. E ele pediu perdão. E Jesus o perdoou. Compreendeu? A Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ora, para Deus levantar o caído, é preciso que o caído peça socorro. É preciso que o caído procure Jesus. Pedro, quando andava sobre as ondas do mar, e estava olhando para Jesus, ele estava andando firme nas ondas. Mas ele escutou o som do vento, e sentiu o vento forte nele. E ele desviou os olhos de Jesus, e ele começou a olhar para as ondas que estavam altas, e houve medo no coração dele, houve dúvida no coração dele. Talvez ele pensou: mas o que eu estou fazendo aqui? Olha, o que? Quando ele viu a água estava no pescoço, o que ele disse? Senhor, me salva! Jesus imediatamente pegou na sua mão e o puxou para cima. E disse-lhe: homem de pouca fé. E se ele não tivesse pedido socorro, Jesus o teria socorrido? Jesus somente reage a uma ação nossa. Vai você ficar lá deitado na sua casa e dizer: Deus é que sabe, Deus faz o que Ele quiser. Ele falou o que Ele quer. Ele disse para nós estarmos juntos, reunidos, ouvindo a palavra, tendo comunhão, louvando, adorando, buscando a sua santa presença. Já está manifesta a vontade de Deus na palavra de Deus. Ele diz: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24.
Ele diz lá em Isaías: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É preciso buscar. Quando nós queremos alguma coisa aqui na terra, nós buscamos. Quando nós queremos algo para nós, nós insistimos. Por que você entrou na escola? Porque você buscou conhecimento. Você buscou conhecimento com que intenção? Obter conhecimento, ser formado, se tornar um profissional e viver daquilo que você conseguiu conquistar através da busca que você fez. Ora, mas nós, seres humanos, não querem buscar a Deus. Muita gente diz, você pergunta: para onde você vai quando morrer? Não sei. Ah, não sabe. Mas quando você vai viajar, você sabe para onde vai. É o GPS. Antigamente era o 4 rodas, hoje GPS, localização e vai, né? Ninguém compra uma passagem de ônibus, ninguém abastece o carro, ninguém compra uma passagem de avião para voar sem saber para onde vai. Ora, por que a humanidade está indo para a eternidade sem saber para onde vai? Jesus diz bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, então se Ele é o caminho, nós temos que andar no caminho, com a verdade e com a vida, e quando fecharmos os olhos aqui, abriremos com Ele lá na glória. Ou nós vamos levar negligentemente, hein? Deus não ama o negligente. Você não precisa ser o religioso, você precisa ser um cristão, você precisa ser um discípulo de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso João diz o seguinte: se andarmos na luz, como na luz Ele está. Ora, para eu andar na luz, eu tenho que ter luz. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas viu a luz da vida. Jesus é a luz, e se eu estou andando na luz, eu não vou pisar no buraco, eu não vou pisar no lamaçal, eu não vou pisar no pântano, porque o pântano vai sugar e vamos morrer com lama, ou cair num abismo e morrer num abismo. Mas se temos a luz, andamos na luz, andamos no caminho e sabemos para onde vamos. Aleluia! Se andarmos na luz, como na luz Ele está, o que acontece? Temos comunhão uns com os outros. A palavra comunhão do grego é koinonia. Koinonia é união. Apesar de sermos diferentes, com conhecimentos, uns mais, outros menos, outros até iletrados, mas temos a intersecção de conjuntos, como numa matemática. Qual é a intersecção nossa com os outros? É que todos que querem andar na luz têm intersecção de conjuntos. Ou seja, eu creio em Jesus, você crê em Jesus, nós cremos em Jesus, então nós fazemos parte dessa intersecção. Ou seja, embora diferentes, idade diferente, culturas diferentes, profissões diferentes, mas somos um no Senhor quanto à nossa fé.
do mais simples ao mais complicado, ao mais erudito, ao mais sábio e estudioso, temos a mesma fé, então temos união, temos comunhão, porque queremos andar na luz, todos debaixo da luz, e a luz é Jesus, e somos um rebanho que está debaixo da luz, acompanhando Jesus, a luz de Deus sobre nossas vidas, e estamos caminhando no caminho em direção à cidade celestial. Amém? Glória a Deus. Isso é muito importante. O povo precisa dessa conscientização, porque Deus te ama. Deus te ama de tal maneira que Jesus veio e morreu por você, por mim, por nós todos, indistintamente. A única diferenciação está em nós, se quisermos andar na luz, só isso. Queremos andar na luz? Como Ele está na luz? Amém? Quem quer? Levanta a mão, deixa eu ver aí. Ah, isso! Toma essa decisão mesmo de andar na luz, todos. Eu também. Então, temos comunhão uns com os outros. E na noite de hoje celebra-se comunhão. Olha, a Santa Ceia é uma exterioridade da comunhão. Cada pedacinho de pão representa uma parte do corpo de Cristo, que é a igreja. O cálice representa o cálice da nova aliança no sangue de Jesus, que foi derramado por nós para o pagamento de nossos pecados. O que Jesus mais deseja, Ele já conhece nossos pensamentos, Ele sabe o que pensamos, Ele sabe a intenção do nosso coração, Ele sabe. Mas é preciso que a gente obedeça à vontade dEle. Ele não obriga a seguir a Ele, Ele não obriga a estar debaixo da luz, que Ele é a luz, nem andar no caminho, o qual Ele é o caminho, mas o que Ele espera de nós é a nossa sinceridade. Não dá para pegar os nossos erros, assim como quando alguém está limpando um cômodo, levanta o tapete, né? Muitas vezes, e faz o quê? Joga debaixo, põe o tapete. Aí você olha e fala, nossa, como está limpinho, né? Se levantar o tapete, está tudo lá debaixo, né? Um exemplo. Muito bem. Se nós limparmos de verdade o nosso coração, pedirmos para Ele limpar nossas vidas, pedir perdão para Ele com sinceridade. Olha, Senhor, não adianta querer ocultar do Senhor. O Senhor conhece o que eu penso, o que eu intenciono, o que eu quero, tudo. Então, dessa forma eu me apresento a Ti com sinceridade. Eu sou pecador, mas a Bíblia diz que o Senhor é perdoador, que o Senhor é salvador. Tem misericórdia da minha vida e salva a minha vida. Ele vai te salvar, Ele vai te perdoar, Ele vai te restaurar, Ele vai te curar, Ele vai te levantar, Ele vai te pôr em pé, aleluia, porque Ele é cheio de amor e de misericórdia. Jesus nunca deu as costas para alguém que o procurou. Os exemplos na Bíblia são tremendos, Houve momentos que Ele curou multidões inteiras, porque Ele teve misericórdia. Então, a decisão é nossa. Nós temos que tomar uma atitude. Qual atitude? Eu estou de fato servindo a Deus? Eu estou do meu jeito, sabe? O Senhor sabe. Tanto Ele sabe, que Ele diz que Ele constituiu a igreja para edificar a igreja. Efésios 4:11. Tanto Ele conhece que o povo vivia unido, louvando, adorando, compartilhando, tendo comunhão. Atos capítulo 2. Eles estavam juntos.
Mas Satanás é especialista em querer quebrar essa comunhão. De que forma? Suscitando juízes dentre nós. Aquela pessoa tão cheia de erro diz que é meu irmão? Será que é meu irmão? Começa por aí. Aquela pessoa lá, é tão difícil de lidar com aquela pessoa, fala mal dos outros, é mexeriqueiro, é fofoqueiro, julga. Compra e não paga, pega e não devolve. É assim. E Jesus diz: eu salvei um ladrão na cruz. Eu salvei um ladrão na cruz. E o ladrão foi para o paraíso. Mas nós que ficamos aqui precisamos de santificação constante. Ou seja, para acontecer a santificação constante, é preciso estar ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, vivendo ela, praticando a palavra de Deus. Ao invés de criticarmos, vamos ajudar. Ao invés de julgarmos, vamos parar de julgar e vamos abençoar. Vamos abençoar. Os mais fracos precisam dos mais fortes. Se você, meu irmão, minha irmã, é mais forte do que aquele outro, que é teu irmão ou irmã, ajude ele. Não é verdade? Ajuda. Isso é para manter a comunhão. Por quê? Porque dependendo de cada um, somos diferentes, já falei isso. Somos diferentes em tudo. Diferente no gosto, diferente nas decisões, diferente na cultura, diferentes na profissão. Somos diferentes. Somos diferentes do berço que viemos. Berço. Teve princípios que nós aprendemos com o nosso pai, com a nossa mãe, que são princípios até bíblicos, antes deles terem se convertido, eu digo. Eu me lembro uma época que eu era um menino pequeno, tinha acho que 10 anos de idade. E eu gostava de deitar no chão e ficar brincando com um cavalinho, com um bichinho, essas coisas, e é isso que eu estava fazendo. E eu comecei a brincar com dois brinquedinhos diferentes. Minha mãe parou, olhou e falou assim: escuta, de onde veio esse brinquedinho aí? Hein? Esse brinquedinho, e que eles enrolar, ela passou a mão no chinelo, fala. Falei, não, eu estava na livraria do seu Caetano, e tinha um monte lá, sabe, um monte, eu peguei 2 para mim. Vai devolver agora. Ai, vai devolver agora. Chorando, resmungando, eu fui. Não disse para o homem: eu roubei, furtei e peguei. Mas fui de mansinho. Quando não tinha ninguém, eu coloquei lá e me mandei. Eu me lembro até hoje, isso faz muito tempo, mas muito tempo. Muito tempo. Por que eu aprendi isso? Porque eu aprendi que eu não posso pegar o que é dos outros. Eu me lembro que eu tinha mais 3 irmãs. E a gente ficava na frente da gradinha, do murinho que tinha na rua, vendo o movimento que tinha e tudo mais. Minha mãe e meu pai sempre diziam: quando parar uma pessoa estranha, com um carro diferente, que você não conhece, e convidar para entrar, diga não. Uma vez parou lá um senhor, falou: ô criançada, vamos passear comigo. Não saímos da mureta. Quantos sequestros têm acontecido de crianças? Está entendendo? Então, isso veio do berço. A escola ajuda na formação moral da criança,
Mas a igreja nem se fale. A igreja é a boca de Deus falando com o povo.